sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Vinho e Direito, degustando leis e poder. E os convidados de hoje, vocês não estão entendendo, estou com nada mais, nada menos que Giovanni Moraes e Rayane Fernandes. Eu estou aqui sem acreditar que eles aceitaram o meu convite. Giovanni Moraes, que é professor de Direito Penal e Processo Penal, escritor, palestrante e sócio fundador do Jus 21. Rayane Fernandes, que é advogada, mestre em Direitos Humanos, escritora, palestrante, professora e supervisora pedagógica do Jus 21. Ou seja, só com gente que entende o assunto. E deixa eu abrir logo aqui para dizer que eu, na minha preparação para a OAB, que sempre foi o penal, adivinhem quem foi que me preparou? Giovanni. Tenho nem roupa para estar aqui. Então eu tenho um carinho muito especial. A gente estava até conversando antes e dizendo assim, né? Eu nem acredito que um dia eu estava aprendendo com o Giovanni e hoje estou aqui batendo um papo com ele. Então, para mim é uma honra, Giovanni, você estar aqui, você também, Rai, que é uma amiga pessoal minha também. Agora, antes de passar a palavra para vocês, eu queria que o nosso sommelier falasse qual é a indicação da noite. Então, por favor, soltem aí. Arthur Barbosa aqui falando. Vim aqui a Mr. Frios escolher o vinho do podcast de hoje, do Vinhos e Direito. Esse aqui, doutora Kívia, Codice Primitivo. Primitivo é o nome da variedade dessa uva, é um vinho italiano da região da Puglia, que é o sul da Itália. Vai fazer muito sucesso no podcast da gente. Fica a dica para você, adquire aqui na Mr. Frios, Codice Primitivo. Bartô, como sempre, dando as melhores dicas aqui para que o nosso bate-papo seja ainda mais especial. E eu vou passar aqui a palavra já para o Giovanni, para ele poder falar um pouquinho da história de vida dele. Eu estou curiosa, Giovanni, e acho que o pessoal que está de casa assistindo também. Primeiro, obrigado, é uma grande alegria estar aqui, já que o vinho está servido. Dizem que o vinho ele é feito para atiçar todos os sentidos, né? O olfato, o paladar, o tato, a visão, então falta o brinde. O brinde. Santé. E excelente escolha do sommelier, São Paulo, né? Da Puglia. Bom, diga aí, doutora, conduza. Primeiro é uma alegria, gostei demais da apresentação inicial aqui. Então, fico feliz de você ter sido minha aluna e mais feliz ainda em ver você agora com sucesso profissional, como o povo diz nas redes sociais, né? A doutora de vocês, né? A doutora professora agora do Jus 21 também. E assim, rapaz, minha história é... Eu sou nascido no Ceará. Sou nascido numa cidade do interior do Ceará chamada Crato. Saí de lá, durante a minha infância ali, eu ficava entre Crato e Serra Talhada, que meu pai é de Serra Talhada. Sim. Minha mãe é de uma cidade do interior do Ceará, mas eles moraram no Crato. Depois que meu pai se separou de minha mãe, ele foi morar em Serra Talhada e eu ficava ali, Crato, Serra Talhada. Fui estudar em Fortaleza e depois vim bater no Recife, onde eu fiz o curso de Direito em Recife. E estamos aí. Eu não sou muito de falar da minha trajetória, não tem história muito interessante, não, mas estamos aí, sou professor há 25 anos. Olha. Já fui servidor público, deixei o serviço público para ser professor, fiz minha escolha de ser professor. Devo muito isso a uma pessoa de saudosa memória chamada Luiz Flávio Gomes, professor LFG, que foi uma das primeiras pessoas que me convidou para sair do interior e ir para São Paulo, dar aula presencial. Quando eu conheci minha esposa mesmo, eu vivia numa roda viva danada, viajando o Brasil todo dando aula, não tinha online ainda. E estamos nessa luta aí há 25 anos. Olha, e você, Rai, queria saber um pouquinho do seu início. Meu início, eu sou de Garanhuns, né? 260 quilômetros de Recife, mais ou menos. E eu saía de Garanhuns para ir para Recife, assistir a aula do professor Giovanni. Eu estou me sentindo. Todo mundo foi meu aluno. O que é que eu tenho a dizer com isso? Giovanni hoje é um formador de formadores. E hoje, na minha trajetória, eu tive uma trajetória muito sofrida, de muito estudo, de muita luta. E eu olho para trás e eu olhava assim, Giovanni, distante, eu olhava Giovanni nos congressos e eu dizia, Giovanni, cara, Giovanni é demais. E hoje está aqui, dividir uma mesa com ele. Ele que me tornou professora, ele que me tornou advogada, por quê? Sem aluno, sem professor não existe aluno. Verdade. E nós precisamos do aluno para que nós possamos mudar vidas, transformar, dividir conhecimentos. Eu sempre digo que a docência ela é uma arte. E ser professor hoje é uma realidade totalmente diferente. Eu me formei, quando eu me formei em 2014, eu fui advogada, voltei para o Parque Eólico, passei 4 anos no Parque Eólico, sendo advogada do Parque Eólico, conduzindo uma empresa que era de Fortaleza, do Ceará. E eu era a única mulher que conduzia
todos os peões da empresa. Olha, eu amo Os histórias peões, assim, é. de mulheres inteligentes que se posicionam. Então, quando eu chegava na obra, quando tinha tudo, que eles chegavam, e eu era uma advogada que eu só tinha 21 anos. Bem Então, assim, nova. quando eu ia conduzir toda aquela equipe, quando eu ia para aquela que eu chegava, muitos momentos eu tinha que me posicionar, porque só tinha uma mulher. E eu tinha que mostrar que ali eu estava para conduzi-la juridicamente, até porque a dona da empresa em Fortaleza chegou para mim e disse: você vai assumir uma empresa em Pernambuco, eu estou indo lhe conhecer. Nisso, eu advoguei do eólico. Eu fui para o TJPE, fui assessora do TJPE por 4 anos, em uma comarca, município limítrofe de Garanhuns, 23 quilômetros, eu viajava todos os dias. E, indescritivelmente, um certo dia, eu decidi fazer um processo seletivo para o mestrado da Universidade Federal de Pernambuco em Direitos Humanos. Sem pretensão. Fiz o pré-projeto, passei entre os primeiros lugares. Fui para a prova escrita, passei, fui para a entrevista, passei, e saiu o resultado. O resultado saiu 30 de outubro. O resultado saiu, na verdade, 19 de outubro. Em 18 de outubro, eu fui nomeada no TJ para ser assessora. E eu comecei a viver ali aquele limite. E agora, como é que eu vou fazer um mestrado em Recife presencial, trabalhando no gabinete? Só que eu, no meu ímpeto de inquietude, fiz um processo seletivo para a autarquia municipal de Garanhuns e passei em primeiro lugar. Mulher Fiz inteligente, a prova oral. maravilhosa. Meu Deus do céu. Fiz a Um prova exemplo. oral e quando eu cheguei para a prova oral, 2 lições. Eu tinha feito slide, muito tranquila, e quando eu cheguei tinha 2 outras candidatas maravilhosas, excelentes, as 2 com mestrado. Eu olhei para mim com o meu pensamento limitante, incapacitante, e olhei e disse: vou passar não. Elas 2 já com mestrado, já estão na frente. Mesmo que se eu passar, eu só tenho uma pós. Resultado, nota da prova oral. Nota da prova oral não, apresentação. Faltou energia. O examinador olhou para mim e fez: você quer fazer a defesa? Se você estiver preparada, você faz de todo jeito, não precisa de slide. Ai, meu Deus do céu. Foi o quê? Aí inverteu. O psicotécnico veio primeiro, né? O psicotécnico disparou. E eu disse: sem problemas, professor. Quem sabe faz ao vivo. Olha. E na hora fui um pouco ousada, fui. Mas eu acho que em alguns momentos da vida a gente precisa de coragem. Verdade. E principalmente quando alguém duvida da nossa capacidade. É aí que a gente tem que mostrar que você é capaz. Fui, fiz, passei em primeiro lugar. E quando eu olhei para as provas, para as notas das outras professoras, uma tinha ficado com 8,75 e a outra com 8,63. E eu disse: vou passar. Aí eu disse a titulação delas. Elas têm 9 de titulação. E eu tinha pós-graduação. Só que o que é que acontece? Juntou a oportunidade com o preparo. Eu passei, juntou o meu título de pós e a pós-graduação me fez ficar em primeiro lugar. Porque por mais que eu tivesse estudado, que tivesse tirado 9,95 na prova oral, a pós-graduação, a especialização me levou ao primeiro lugar. Olha a importância, né, da gente se especializar. Muito bonita a sua história, Rai. E isso só para provar a vocês mais uma vez que o estudo, ele muda a vida da gente, né? A capacitação, é só através de capacitação que a gente consegue consolidar o nosso nome no mercado, que a gente consegue abraçar oportunidades, porque na verdade aquela história de sorte ela não existe, né? Eu digo assim, que sorte ela é quando a oportunidade ela encontra a preparação e a gente tem que se preparar. E falando nessa parte assim de preparação, Giovanni, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre como foi a escolher ser professor, de preparar as pessoas para o AB. No susto e na briga, sabe? Eita! Não, então a gente não vê essa No susto e na briga. Eu era aluno da Universidade Federal de Pernambuco, né? Eu sou da Faculdade de Direito do Recife, ali no 13 de maio, e eu peguei uma transição de currículo e uma transição de professores. Eu peguei aqueles professores que estavam já bem pertinho de se aposentar, que quando o nosso senhor diz faça-se a luz, eles já tinham puxado a fiação todinha, e que estavam ali esperando só a expulsória, e uns professores novos que estavam entrando, que iam formar a nova geração. Então eu peguei essa transição ali nos anos 90. E eu fui aluno de um cara chamado José Janguier Bezerra Diniz, certo? Que ele é dono do Grupo Maurício Nassau, Faculdade Joaquim Nabuco, certo? E ele tinha acabado de entrar como professor substituto para Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. E assim, eu era um
péssimo estudante, embora eu sempre fui muito bom aluno. Você tem ideia, eu fui expulso de diversas escolas na minha época de colégio. Eita, como era Eu não era expulso, eu era convidado a não eu não me adequava à estrutura pedagógica. Então, eu nunca fui um bom aluno, eu nunca fui aquele cara de estar em sala de aula prestando atenção. Eu sempre, quando eu estava na sala dela, eu estava lendo. Agora, eu sempre gostei muito de estudar. Sim. Eu sempre gostei muito de ler. Eu tenho uma facilidade muito grande de memorizar as coisas. Então, eu ia para a faculdade porque tinha que estar presença, mas eu já trabalhava como professor de história, não tem nada a ver com direito. Eu dei aula na maioria dos grandes colégios do Recife, na época que pré-vestibular era o chique, né? E aí, eu ia para a faculdade, tipo, só para não reprovar por falta, dia de prova e tal. E tinha alguns professores, os mais antigos, que não estavam nem aí. Mas o menino mais novo, que tinha acabado de entrar na faculdade, queriam mostrar serviço, né? E eles exigiam tal. E Janguier era um desses, que foi um cara muito importante para eu me tornar professor de Direito. Ele dava o Direito do Trabalho, e eu estava, me lembro como fosse hoje, no sétimo período de faculdade, e ele começou a falar uma coisa, eu nunca prestava atenção na aula, mas nesse dia eu não tinha o que ler, eu não tinha pego um livro, eu não tinha celular, né? Eu estava prestando atenção na aula mais por falta do que fazer. E aí ele falou um negócio sobre ludismo, revolução industrial, e eu, como professor de história, cometi um erro que aluno de federal não pode cometer. Eu discordei do professor. Ele falou um negócio, quem é aluno de federal vai entender o que eu estou dizendo. Aí ele falou um negócio lá sobre revolução industrial, sobre ludismo, sobre combate às máquinas e tal. Aí eu disse, professor, não foi assim, professor. Eu disse, professor, com licença, não foi assim. Aí dei o lado histórico. Isso na frente de todo mundo. Não sei se você conhece a Faculdade de Direito do Recife, ela é em forma de anfiteatro, aquele prédio de 1911. Quando eu sempre sentava lá em cima para passar despercebido, né, que eu era aquele aluno que queria que ninguém se lembrasse de mim. E aí, quando eu vi, estava todo mundo olhando para mim assim, sabe quando você diz, eu fiz merda? Eu fiz besteira, eu falei. Porque eu discordei. E eu não tinha noção quem era Janguier, já era juiz na época. Diga, meu filho, pode botar, vai querer botar. Ah, quer não? Tá certo. E aí, eu discordei dele. Quando terminou a aula, né, eu fui pedir desculpa. Por quê? Porque eu já tinha tido uma experiência de ter um atrito com um professor chamado Aurélio Boviage e eu reprovei Direito Internacional Público. É a única reprovação que eu tenho na Federal todinha é em DIP, porque eu discordei do professor Aurélio Boviage. E hoje eu digo isso, que eu me tornei amigo do filho dele e tal. E aí eu fui pedir desculpas. Professor, o senhor me desculpe, eu fui inconveniente, é porque eu sou professor de História. Eu disse, você é professor de História? Eu sou. Dá aula onde? Eu disse, dá aula. Olha os colégios, né? Dou aula em tal colégio. Eu disse, rapaz, eu estou botando um curso preparatório. Bora. Eu disse, como é o nome do curso? Mirou Jurídico. Pessoal das antigas lá do Recife. Foi o primeiro curso preparatório presencial para concurso do Recife. Mas virou jurídico, isso eu estou falando nos anos 90. Né? Eu me formei em 99.2, a minha turma é 99.2, mas se formou em 2000 por causa das greves. Estou falando isso em 98 para 99. Ninguém falava em curso preparatório. Aí ele disse, virou jurídico. Rua José Osório, hoje é uma rua que vem de carro usado. Vai? Eu digo, bora. Você está ganhando quanto por hora aula nas escolas? Eu falei lá, era micharia. Pago mais, bora. Vai lá falar com um cara chamado Bira, que é meu coordenador. Birajara Tavares de Melo filho de um dos maiores advogados trabalhistas de Pernambuco, Birajara Tavares de Melo. Vai lá, beleza, chega lá amanhã que tem aula para você. Eu fui crente que era aula de história. História, atualidades, que era o que eu ministrava. Quando eu cheguei lá, eu disse, senhor Birajara, diga, o professor Janguier pediu para eu vir aqui, se tem vaga. Ah, tem sim. Turma de PRF. PRF tem atualidade. Beleza. Com quando? Começa hoje de noite. Eu digo, atualidade, ele disse, não, direito administrativo. Oi. Aí eu digo, como é? É direito administrativo, é o que eu tenho aqui, quer pegar, a hora aula é tanto. Só que o tanto da hora aula era tipo que eu ganhava em 2 colégios, eu trabalhava em uns 8 colégios, era que eu ganhava em 2 colégios, na aula sábado e domingo, e começando 7 e 10 da manhã. Eu digo, bora, porque eu tenho uma teoria, sabe, Rai? Tem muita coisa que move as pessoas, a política, a paixão, mas a liseira. Ela move a liseira. Não, nada move mais o ser humano. É motivacional, é mindset. A liseira, o cara chega e diz assim, eu tô desanimado. Eu digo, olha sua conta do Nubank, meu filho. Porque não adianta ser liso, tem que ser liso e devendo no Nubank. Aí eu digo, quero. Eu não sei se foi loucura, hoje eu não faria isso. Eu não era nem formado direito. Eu estava no 7º período, depois 8º período. Eu digo, quero. Tem biblioteca aqui? Eles têm. Tem uma bibliotecazinha para os alunos. Me lembro como fosse hoje. Eli Lopes Meirelles, Direito Administrativo, capa amarela. Foi a única vez que eu peguei num livro de Direito Administrativo. Foi esse. Eu decorei atos administrativos, que era o primeiro capítulo.
Não me pergunte como eu passei. Era assim, começava de 7 da noite até 10 horas e tinha um intervalo. Na época, os custava merenda para os alunos. Merenda mesmo, negócio chique e tal. Era entre 8 e 8h50. Então eu devo ter dado umas 2 horas e 10 de aula. Misturei umas histórias, usei uns caqueados de professor de história lá e dei essa aula. Quando eu terminei essa aula, parecia que eu tinha largado uma surra. Eu já estava para pedir para desistir, né? Para desistir. Aí quando eu saí, o pessoal, o professor é muito bom, por quê? Não existia curso presencial para direito. Não existia esse negócio de cursinho para preparar para concurso. Então o que eles faziam? Eles pegavam juízes, pegavam desembargadores, pegavam promotores e botavam para dar aula para o povo. E esses cursos de polícia na época, principalmente PRF, que não era nem privativo, a bacharel ainda continuou sem ser, eles pegavam aqueles mesmos professores e botavam para dar aula. Aí o cara chegava lá dizendo assim, olha, o mosco que estrafegou as puderes diante de um rebanho de paná, que ninguém sabe nem porra é, né? Traduzindo para você não ter que botar a tradução, mosco é um jovem, estrafegar as puderes é rasgar as vestes. Paná é o coletivo de borboletas. Se você não acredita nisso, procure no Google. A pessoa começa logo querendo desistir. E eu sei disso porque eu li Machado de Assis. Então, aí o pessoal disse, pô, e aí me pegaram com caqueada dando aula para terceiro ano de pré-vestibular. Você tinha que captar a atenção. Eles acharam que eu era bom não pelo conteúdo, eu não sabia de nada aqui. Nada. Eu era um zero à esquerda. Mas como eu tinha o caqueado de sala, você dá aula para adolescente de 15 para 16 anos de idade, esse professor é o tampa de crush, não sei o que tal. E lá a Jangueira estava com um problema muito sério com direito penal. Justamente porque a professora de direito penal dele, a professora Marília Montenegro, que é uma pessoa maravilhosa, amicíssima minha, uma das maiores intelectuais do direito, ela estava tendo um problema porque ela é inteligente demais. Eles tinham tido um professor chamado Cláudio Brandão, se eu não me engano, que era professor da Federal, que hoje tem um mestrado na faculdade, dando um nível assim, o povo que cita Hanskel em alemão dizendo a página. Então, a turma do PRF, aí eles disseram para esse professor, e como eles estavam tendo muito problema em penal, aí Bira pegou e disse, tu dá só administrativa. Eu disse, Bira, não vou mentir não, nunca dei aula de administrativa. Tu dá penal, do mesmo jeito que eu não sei administrativa, eu não sei penal. Eu dou. Eu posso aprender. Quando essa porra eu dou. É pra dar, eu dou. Eu queria o dinheiro, queria o real. Agora, eu não sou formado. Eu não sou formado. Minha primeira graduação não era direito, eu estava no 7º, 8º período. Quiser, vai. Eu disse, bora. Aí o que foi que eu fiz? Aí eu fui usar o que me deu foi a facilidade de memorizar. Aí eu peguei Nelson Hungria, eu consegui acesso às obras de Nelson Hungria na biblioteca da faculdade. Eu sempre fui muito bom de conversar com o povo, sabe? O povo eu sempre fui muito de dar o desenrolo, da conversa com o povo. E aí eu tinha feito amizade com todo mundo da Federal. Todo mundo da Federal gostava de mim. Desde o cara da Xerox, na época tirava-se Xerox de livro, até o povo que fazia a matrícula, naquela época não tinha matrícula digital, você pegava um papel que saía as matrículas, a disciplina você já fez, anota o que dava para fazer. Aí eu dizia, fulana, trabalhava na escola o professor faz chamada, isso aí faz. Eu disse, não, deixa para depois. Ele disse, não, isso aí só assina a ata. Aí eu fui lá, fiz amizade com o pessoal que já tinha essa amizade, e disse, estou precisando estudar direito penal. Aí me deram Nelson Hungria. Aí só tem a coleção de Nelson Hungria aqui, não pode ser emprestado, mas você pode coisar aqui. Eu acho que eu li num espaço de um mês, os 5 primeiros volumes do Nelson Hungria, que é a parte geral toda. E decorei, eu não aprendi. Decorei mesmo. Eu não entendi. Eu sabia repetir os conceitos de Nelson Hungria, só que de um jeito mais simples. E aí pegou. E aí eu disse, porra, esse negócio dá pra mim. Aí o negócio pegou mesmo, assim. É tanto que logo que depois que eu me formei, eu já estava vivendo um dilema, se eu ia ser professor de história ou se eu ia ser professor de direito. Eu não sabia o que eu ia ser. Por quê? Porque eu estava dando aula de história, por exemplo, no curso, com o passar do tempo, Jangueira botou uma faculdade, botou a Maurício de Nassau, que era só um curso de direito, onde ele começou, e a esposa dele, dona Sandra, colocou um colégio, na época, a Escola Jurídica do Recife, que era a escola onde os filhos dos juristas do Recife iam estudar, depois virou BJ Colégio de Curso, hoje é outro, não sei se é Conecta, Blue, mudou já muito, mas na época era um curso onde, em tese, os filhos do juiz, dos promotores iriam estudar, lá era para ser uma escola de enxada. E aí eu cheguei a um ponto que eu estava dando aula de história de manhã, no curso dela, no colégio dela, me revezando entre o colégio dela e outros colégios, Radier, Panorama, dos grandes colégios da época. De tarde eu estava dando aula para quem estava estudando para concurso público e de noite eu estava dando aula para o poder. E eu não sabia o que eu era, entendeu? Não sabia o que eu era. E foi aí que, por exemplo, o doutor Luiz Flávio Gomes foi muito importante. Aí foi a época que eu entrei no serviço público, eu saí, parei da aula. Assim, dessa quantidade de aulas, eu entrei no serviço público, continuava dando aula, eu trabalhava fora do Recife, enfim, numa outra situação.
Aí continuava dando aula, mas era deslocando, e ia e voltava. E chegou uma hora que o doutor Luiz Fábio Gomes me chamou para ir para São Paulo, para dar aula em São Paulo. E eu não sabia se ele era doido ou doido era eu. Por quê? Eu do crato. Tava bem. Ia terminar a pós, eu acho que ainda faltava defender a tese para terminar a pós. Nem título eu tinha. Agora o que é que eu tinha? O caqueado de sala de aula, o tablado de sala de aula. E aí, quando ele me chamou para ir para São Paulo, eu fui dar aula lá em São Paulo, onde hoje é o prédio do Objetivo, na Paulista. Aí uma pessoa lá me indicou para Curitiba, aí eu fui dar aula no Julito de Curitiba, aí daqui a pouco o pessoal do curso Poli de Salvador ficou sabendo, me chamou. Ele disse, não, agora eu vou tomar uma decisão. Eu era casado, meu casamento já tinha ido para o espaço, primeiro porque tinha que ir para o espaço mesmo, que a mulher da minha vida só viria depois. Ele disse, foi a primeira mulher, mas não era para ser a mulher da minha vida. A mulher da minha vida é a que eu tenho hoje, que é minha esposa, que eu conheci inclusive em sala de aula. Tá aqui, né? Tem que fazer a média. Maravilhosa. Inclusive, já conheci, uma pessoa maravilhosa. Aí eu disse, bom, do jeito que vai. E eu tava vivendo uma roda viva, você não sabia o que fazer. Eu digo, bom, desse jeito vai dar ruim. Desse jeito vai dar ruim. Aí eu decidi ser professor. Eu disse, não, pronto, eu vou parar tudo, vou sair de serviço público, eu vou ser professor. E foi aí onde eu resolvi não mais ser o cara que estava em cima do palco usando técnicas de pré-vestibular. Aí eu fui estudar, eu fui ler, aí você pode imaginar, eu estudei, eu tive a oportunidade de conviver ainda com a geração de inúmeros juristas. A gente tinha uma confraria penal lá em Recife, onde a gente sentava, tinha um bar chamado Alfaiate. Lá, eu acho que existe até hoje esse bar, na Boa Viagem. E aí tinha uma confraria de juristas lá, e eu tive a oportunidade de sentar talvez com os maiores penalistas que Pernambuco teve, professores, professor João Maurício Leitão Adeodato, que para mim é o maior gênio que existe em introdução ao estudo do direito e noções gerais de direito penal, professor Cláudio Brandão, professor Dário Rocha, doutor Célio Avelino, que hoje tem um filho dele, mas doutor Célio Avelino, que foi assim, um cara que me ensinou muito, muito mesmo. Então, eu comecei a conviver com esses caras, eu menino ainda, mas como eu sabia as coisas muito decoradas, esse pessoal, eles me davam espaço. E aí foi que a docência acabou entrando na minha vida, e aí são 25 anos já. Nossa, quanta experiência. Mas é bem interessante falar desse início, Giovanni, porque às vezes a gente não sabe exatamente o que quer. E você teve a coragem de simplesmente iniciar e testou de um lado, testou do outro, até que se encontrou. Porque tanta gente, e principalmente quem está na graduação, fica logo naquele dilema. Eu vou para o concurso, eu vou para a advocacia. Comigo não foi assim. Eu sempre imaginei que eu iria para a advocacia, tanto que eu nunca tentei nem nada de concurso. Passei na OAB, eu sabia que eu queria a área criminal, e é a área que eu amo, principalmente o Tribunal do Júri, é onde eu realmente me realizo. Então, assim, é muito importante a gente compartilhar, que nem sempre a gente vai, né, achar logo um caminho. Você começou dando aula de administrativo, e hoje Giovanni é, sem dúvida, o maior professor na área de preparações, OAB, concurso, direito penal, processo penal. E uma coisa, Giovanni, que eu gostava muito quando eu estudava com você, essa maneira descontraída de ensinar, de trazer exemplos que aproximem a gente mesmo de visualizar a situação e compreender de forma mais fácil. Porque durante a minha graduação eu também tive professores que eram, por exemplo, juiz, desembargador, e eram pessoas inteligentíssimas, mas na hora de passar aquele conhecimento na sala de aula, todo mundo ficava assim, meu Deus, eu não estou entendendo o que ele está falando. Sabe o que é aqui? Aí eu acho que entra muito não é sorte, mas é você conseguir enxergar que está no lugar certo, no momento certo. Por quê? Eu vivi talvez a maior transição e a maior revolução do ensino jurídico no Brasil, que foi a transição do presencial para o satelitário. O satelitário, para quem não sabe o que é, antigamente a gente ia para São Paulo, Rio, Curitiba, dava uma aula que era transmitida via satélite para as bases que ficavam espalhadas pelo Brasil. O cara saía de casa, ia para um local assistir numa tela, ou numa televisão grande, ou num projetor LFG, Damásio, FMB, fazia isso. O próprio SES depois fez isso também. Então eu vivi essa transição do presencial para o satelitário e do satelitário para o online, principalmente, que a maior revolução no ensino jurídico para mim hoje, até hoje, foi o online. E aí eu tive duas vantagens, não só eu. Eu posso citar aqui uma geração, vou citar alguns nomes aqui que eu tive a oportunidade de fazer essa transição junto. Flávia Bahia, de Direito Constitucional, Ariana Linhares, de Direito do Trabalho, Matheus Carvalho, de Direito Administrativo, Ana Cristina Mendonça, de Direito Penal,
para citar alguns que me vêm na cabeça agora, José Minar, de Direito Tributário, eu conhecia esse povo em sala de aula presencial. Eu conhecia a Ariana, eu dei aula, quando eu saí, ela entrou para dar aula depois da minha primeira aula dela. Então, esse pessoal que estava sendo formado no presencial, quando foi para o satelitário, eles já levaram uma coisa que quem começou no satelitário não tinha. A cancha de saber o que funcionava e o que não funcionava Sim. em sala de aula, na hora de explicar. Porque eu posso explicar uma coisa de 10 formas diferentes, mas só uma ser mais palatável pelo público e saber qual é aquele público. Quando veio do satelitário para o online, que aí começou todo mundo ter internet em casa, não fazia mais sentido você sair de casa, muita gente que não tinha essa cancha de presencial, do olho no olho, de saber o que funcionava. Eu gosto muito de uma frase que eu escutei certa vez de Darlan, que hoje é do meu curso. Ele dizia que é como se você testasse um stand-up. Na época a gente não sabia que estava testando stand-up. Você dava um exemplo e não sabia se funcionava. A gente teve essa cancha. Então, quando veio o online, muita gente desceu para o online, mas sem essa cancha, sem ter feito essa transição. Então, eu acho que eu vivi as coisas, embora eu não entendesse e não fosse por opção, eu vivi as coisas no momento certo. Se hoje, por exemplo, eu fosse começar a ser professor, eu não seria ninguém. Por mais que eu estudasse. Por quê? Porque eu ia querer começar no online, replicando o que todo mundo faz no online. E aí vai uma dica para você. Se você quer começar a fazer qualquer coisa e você quer replicar o que todo mundo está fazendo, desculpa eu dizer, você vai ser mais um na multidão. Você vai ser simplesmente mais um na multidão. Então, a minha geração de professores, ela conheceu essa transição e ela soube aproveitar essa transição. Falando especificamente de direito penal, Rogério Sanches, Renato Brasileiro de Lima, Rogério Greco, a gente está tudo numa geração só. Então a gente soube perceber essa transição e usar a cancha que tinha do presencial para essa transição online. E aí o online ele democratizou. Por quê? Porque antes você podia só assistir aula daquele seu professor daquela faculdade da cidade do interior do norte do país. Sim. Hoje em dia você pode estar fazendo seu curso de direito onde quer que seja. Você sabe quem são os juristas da sua área. Você sabe quais são as decisões do jurista da sua área. Então, essa mudança, ela foi fundamental. E algumas pessoas que ficaram fora dela, aí entra a questão de ser doido, ou não doido, elas ficaram fora porque não acreditaram. Quando eu saí do presencial e fui 100% online, eu fui através de uma empresa chamada SES, Complexo de Ensino Renato Saraiva, do professor Renato Saraiva. E ele chegou para essa galera que eu citei para você, inicialmente, e disse, olha, nós vamos trabalhar aqui só dando aula pela internet. Numa época que celular era Nokia, aquele Nokia de flip. Nós vamos só dar aula pela internet. E eu vi metade das pessoas a quem ele propôs não ir. Aí entra você também meter a caixa dos peitos, entendeu? Você fazer diferente do que todo mundo está fazendo e meter a caixa dos peitos. E deu certo, né? Uma realidade hoje, meu Deus. Hoje ninguém quer estar saindo mais não para ir para presencial. E outra coisa, Giovanni, como é que veio a questão assim da ideia do Juiz 21? Como é que nasce o Juiz 21? Vamos lá. Eu trabalhei 10 anos no SES, sou muito agradecido ao Complexo Renato Saraiva. E lá eu conheci um cara chamado Maurício Guisa, que é meu sócio, virou amigo. Às vezes eu falo mais com o Maurício do que com minha própria esposa ao longo do dia. Chego em casa de noite e eu passo o dia resolvendo coisas com o Maurício. E a gente acabou se tornando amigo dentro do SESC. E nós começamos, a gente tinha uma ideia de fazer as coisas. Maurício, assim, eu e Maurício, a gente pensa muito igual no sentido de querer fazer as coisas do seu jeito. Nós somos muito arredios a fazer aquilo que todo mundo faz. Entendeu? Eu não gosto, por exemplo, todo mundo se veste assim, tá? Mas eu não gosto de me vestir assim. Todo mundo fala desse jeito. É tanto que eu, quando fui para São Paulo pela primeira vez, um coordenador, que hoje ele já é falecido, então não cabe citar o nome, ele me chamou e disse, o senhor é um professor muito bom, mas eu preciso que o senhor faça fono. O curso vai pagar fono. Eu disse, por que o curso vai pagar fono para mim? Porque você tem um sotaque muito pesado. Eu disse, eu sou nordestino, mas eu sou nascido no Crato. Disse, pois é, o seu macho já denuncia. E aí, na época, eu não aceitei. Eu disse, olha, eu volto para lá, mas não aceitei. Eu fui o primeiro cara do Nordeste a ser convidado para dar aula na TV Justiça, não saber direito. Eu, 2012, só o fiapo. Mago, seco que somente setembro em picos. Quando eu cheguei para dar aula no Saber Direito, eu fui o primeiro nordestino a dar aula no Saber Direito Penal e fui o primeiro cara que não era juiz nem ministro a dar aula sobre crimes contra a vida. Lá. E quando eu cheguei lá, o pessoal disse, olha, aqui ele tem que falar assim, assim, e eu disse, eu vou voltar. Eu não sei falar assim. Então o Maurício é muito assim. O Maurício é muito esse perfil. A gente dá muito certo nisso, nesse perfil. E aí a gente
queria fazer alguma coisa que fosse nosso. A gente não pensava em deixar de trabalhar para o SESC, queria fazer alguma coisa que fosse nosso. E a gente botou uma editora, certo? A editora Armador. Botou a editora porque ele tinha um blog, mas ele, naquela época ele já achava que o blog não seria o futuro. E eu tinha pedido a uma editora para fazer o Vadmec, eu tinha um sonho de ter um Vadmec. Hoje meu Vadmec penal está no 29ª edição. E eu tinha um sonho de fazer um Vadmec meu. E eu fui bater na porta da editora e o editor disse assim para mim, olha, ninguém vai comprar um Vadmec específico de penal, porque na época todo mundo comprava o Vadmec da Saraiva, o Vadmec da Riedel. A única coisa que tinha por fora era a CLT. Era a única coisa, que era da Volia Bonfim. E eu levei o Vadmec e eles não aceitaram, e eu fiquei com aquela história de ter um Vadmec na cabeça, de fazer o livro, aí conversei isso com o Maurício disse, eu quero um outro projeto. E aí um dia ele disse, bora botar uma editora. Não, ele disse assim, eu vou botar uma livraria. Aí eu disse, você está me informando ou me chamando? Você está me chamando, para ser sócio. Eu digo, vai entrar com quanto? Ele disse, não é com nada, eu só não gosto de mexer com dinheiro. Ele é assim até hoje. Eu só não mexo com dinheiro. Você mexe com dinheiro. Eu disse, tá bom. Aí quando a gente começou a livraria, eu disse, bicho, a gente não vai conseguir concorrer no mercado online, a Amazon estava chegando no Brasil, vamos virar a editora, porque eu faço meu Vadmec, a gente faz os outros Vadmecs, a gente chama os professores do SESI e faz os Vadmec, resumo da ópera. A gente passou 3 anos com a editora, que é a editora Armador. No primeiro mês a gente vendeu R$ 3.500, quando foi no primeiro ciclo de OAB, R$ 3.500, fiz o meu Vadmec, as contas não fechavam a mão na cabeça. No segundo ciclo a gente vendeu 60 e poucos mil, com 3 anos a gente estava vendendo no ano, na época, quase R$ 9 milhões, que seria equivalente a eu já boa grana. E aí entrou um sócio, que a gente confiava muito e acabou tomando uma vez a mão do meu confio, que eu soube dizer seu irmão, e eu acreditei. Então você nunca deve acreditar. Quem chama os outros de irmão, de Ave Maria, e a gente tomou uma lapada grande financeira, eu e Maurício. Aí eu disse, Maurício, o que é que a gente vai fazer agora? Eu disse, bicho, vamos fazer o que a gente sempre fez, bora fazer o que a gente sabe. E aí eu disse, vamos para o Jus 21, e ele tinha um blog, que ainda era um capital grande, né? Disse, bora botar um curso jurídico, um curso para OAB, tu fica com um blog divulgando a minha segunda fase, eu fico na segunda fase só dando aula e a gente racha o dinheiro. Eu disse, bora, tá bom, vamos embora. Porque na minha cabeça eu ia dar aula somente de penal, ele ia fazer a divulgação, ia entrar ali o dinheiro e a gente ia rachar. E a gente começou, foi uma peleja para descobrir, arrumar um nome, um URL, só que assim, a gente começou, na primeira vez já foi com prova de segunda fase, de penal e de direito do trabalho, direito civil, depois curso de primeira fase, e aí o negócio meio que começou a deslanchar. Assim, ele começou meio que na base do improviso, e o negócio foi se organizando, foi se ajustando, e Maurício, assim, é o cara que mais entende o OAB no Brasil. Sem sombra de dúvida. Ninguém entende mais de OAB no Brasil do que ele. E ele trouxe todo esse capital de conhecimento e das pessoas olharem para Maurício e enxergarem o OAB. Na época o blog dele era muito forte. E a gente começou, e o Jus 21 foi crescendo. Só que foi chegando uma hora que eu mesmo já não conseguia mais dar conta de cuidar do financeiro, cuidar da parte pedagógica, da minha aula, porque eu gosto da aula. Sim. Certo? Eu gosto da aula. Maurício gosta de estar interagindo com as pessoas. Maurício é um comunicador nato. E aí a gente começou a sentir a necessidade do juiz de dar um passo a mais para o juiz. Foi aí que entrou a Rayana. A gente foi atrás de um gerente financeiro e de uma supervisora pedagógica. O gerente financeiro eu achei primeiro, que é o Leandro. E aí ele é um menino que eu acho que está num bom processo de se consolidar. E a gente vivia eternamente com aquele drama. Eu queria voltar a ser só professor, eu queria voltar a esquentar a cabeça só com o meu livro. E aí a gente precisava de uma pessoa que tocasse o pedagógico. E aí tentativa e erro. Botar uma pessoa não dá certo, botar uma pessoa não dá certo. Até que um dia eu precisava de uma professora de direito, um professor de direito constitucional. E aí, passando pelo Instagram, eu acho que pelo fato da gente já ter feito congresso junto, fica indexado no algoritmo, aí apareceu o Instagram da Rayana. Eu fui ver lá umas postagens, ela é boa de rede social, assim como você também. Fui ver umas postagens lá, disse, bom, vamos chamar, né? Tá procurando alguém para ser professor de direito constitucional. O Maurício convidou a Rayana, ela veio, e aí, nos primeiros meses, ela trabalhando como professora, ela começava a dar uma série de ideias, e eu via que Maurício escutava. Eu digo, eita, agora deu certo. Pegou na veia. Beijo, mamão. Pegou na veia. E aí, a Rayana veio e passou a se incorporar, junto com ela, cuidando da parte de supervisão pedagógica, cuidando do financeiro. E hoje, a gente talvez esteja migrando para aquilo que eu sempre sonhei quando o juiz começou há 7 anos. Ter a estrutura funcionando para eu fazer o que eu mais acho que sei fazer, que é dar aula, entendeu?
Ai, que história maravilhosa. Quanta persistência, quanta luta, para todo mundo ver que não é assim, né? A gente começa da noite pro dia, não. Quantos anos já aí, né, Giovanni, na estrada. E aí eu queria saber também de você, Rai, como tem sido essa experiência de estar no Juiz 21. Primeiro que eu achei que era pegadinha, né? Quando eu recebi a mensagem, Oxe, tinha pra comer. Eu já ia dizer, eu queria tomando vinho também. cadê meu vinho? Pra eu falar agora de uma parte bem... Eu não quero, olha, gente, eu não quero ver a taça de ninguém vazia, não, viu? Porque eu vou dizer, tem umas 4 garrafas ali, viu? Vixe, Maria. Eita. Eu já falo muito. Né? Deixa eu botar a luz aqui. Amor, na campo, não? Eu recebi uma mensagem no Instagram quando eu fui olhar lá. E foi um dia que eu tava mal, por outras circunstâncias. E eu disse, Deus, me deu uma luz. Na hora, meu celular acendeu. Impressionante. Na hora, meu celular acendeu e apareceu o Giovanni Moraes. Eu disse, Giovanni mandando mensagem, acho que é pegadinha. Aí eu abri a mensagem ali, aí eu... Não é todo dia que você recebe uma mensagem. Pra André Giovanni Rocha. Moraes. André Rocha, recebi uma mensagem de Giovanni. Será que é Andrei já era pegadinha? meu amigo de muito tempo. Entendeu? Já professor do Juiz 21, tinha conhecido Andrei no congresso. E eu, Andrei, você que é professor do Juiz 21, será que é pegadinha? E o professor Giovanni disse, manda o WhatsApp, e ele mandou um áudio pra mim. Eu ouvi o áudio dele. Assim, meu Deus, é Giovanni. Marcamos uma entrevista e conversou. E eu via Maurício. Meu Deus, Maurício, bloco exame de ordem, Giovanni Moraes. Naquele dia na entrevista eu tava ali, que eu não sei nem o que eles falaram. E eu só assim, certo, é isso mesmo. Eu estava impactada, eu acho que eu não estava ali no meu corpo, eu estava vivendo algo que eu nunca imaginei na minha vida. Porque para mim, Giovanni e Maurício, eles eram distantes da minha realidade de interior, de estudo interior. Então, fui convidada para uma aula da mega revisão e deu tudo errado no dia da minha mega revisão. Minha mãe desmaiou dos meus braços, eu viajei 250 quilômetros, cheguei 5 minutos para o ao vivo, entrei no ao vivo passada, dei uma aula de 1h30 sem tomar um gole d'água direto. Terminou a aula, eu olhei para Maurício, para Giovanni. Quando eu saí, recebi a ligação que a minha mãe estava internada. Meu mundo caiu. Eu estava no Rio Mar jantando. Eu disse, meu Deus, eu vou embora. E Deus dizia para mim assim, não tá, fique, porque no outro dia tem mesa redonda e você precisa estar. E eu não disse nada, nem a Giovanna, nem a Maurício, nem a ninguém. Eu cheguei passando, dei aula, fui embora. No outro dia eu fui para a mesa redonda, minha mãe tinha tido alta do hospital, estava em casa. Eu dei a aula, voltei para Garanhuns, depois o professor me chamou para gravar a primeira fase, depois para gravar a segunda fase, convite para a supervisão pedagógica, e eu saí da faculdade, tive ali uma ruptura entre a docência presidencial, docência autárquica, que eu tive que dizer aos alunos que eu ia pedir exoneração, e foi chororô, e foi Eu acompanhei esse chororô. Minha filha, foi briga, e não vai, falo com o Giovanni, fique só sábado, domingo, eu digo, gente, eu preciso ir. Meu lugar não é aqui, meu lugar é no Juiz 21. Teve a coragem, foi e fez acontecer, e tem feito um trabalho lindo. A vida no requer Juiz 21. coragem. É verdade, requer coragem. Eu tô vendo ela emocionada. Eu vou chorar. Ai, meu Deus do céu. Eu compartilho essa emoção porque o meu início também não foi fácil. Eu tive um relacionamento. Eu sou mãe de uma menina de 10 anos de idade. Então, assim, eu casei muito nova. Engravidei aos 19 anos de idade. Vivi 10 anos casada. Passei por um processo de muita violência psicológica. E para eu romper, sair desse ciclo de violência, eu precisei de muita coragem. Eu lembro que uma das primeiras palestras que eu fiz, que foi a Ana Paula que me convidou, porque ela, através da rede social, viu alguma coisa e disse, gostei dessa menina, vou convidar ela. Me chamou. E nessa primeira palestra, eu lembro que assim, que eu estava com o meu mundo completamente desabado. A minha vida, assim, em casa, meu relacionamento estava completamente destruído. E a minha única vontade era chorar todo santo dia. E aí eu dizia, mas é a primeira oportunidade que eu tenho de dar uma palestra e eu vou fazer por merecer. E fui lá, disse, isso aqui não vai me atrapalhar mais não. Agora eu preciso seguir meu caminho na advocacia e fiz acontecer. Para dizer a vocês assim, que nem sempre o palco de outro, né, a gente tá ali, vocês não sabem o que a pessoa passou no bastidor. Bastidor é o pior. Eu tenho uma teoria, sabe, doutora aqui? Assim, pelo menos eu posso falar por experiência de vida. Quando a gente tá vivendo um momento de muita turbação, a gente tá vendo um momento, eu costumo dizer que desgraça só vem amancebada, né? Tudo de uma vez, assim. Nunca vem de pouquinho a prestação. É tudo tem época na sua vida que não queima uma lâmpada na sua casa, reparou? Mas tem época que é tudo de uma vez. Mas todos os momentos da minha vida onde
essas turbações aconteceram, depois tinha coisa melhor na frente. Eu aprendi isso. É claro que o que serve de experiência para um, não quer dizer que vai servir de experiência para todos. Mas eu sempre gosto de falar isso para os meus alunos, porque assim, é muito comum você estar passando por um momento de vida que você não consegue entender o que está acontecendo. Você olha para um lado, olha para o outro, não vê saída. E aí canta a música da Maísa, né? Meu mundo caiu. E a tendência natural é você se deprimir. Isso é normal, nós somos feitos de carne, osso, sentimento, frustrações e capacidade de superação. Então, às vezes as pessoas dizem, porra, tá tudo dando errado, eu não vou conseguir fazer mais nada. Mas é fora do comum. Como sempre Papai do Céu mostra um caminho. É verdade. Desde que você não pare de andar. Porque assim, eu acredito muito em energia, eu acredito muito em trevas e em luz. E eu acho que você é aquilo que você permite que esteja próximo a você. Sim. Então, se você para a caminhada no meio das trevas, as trevas vão crescer, vão crescer, vão crescer. Se você continua caminhando mesmo em meio às trevas, mais cedo ou mais tarde você vai encontrar os espíritos de luz. Então, assim, sempre que você que está nos vendo agora, você achar que está passando por um momento onde nada vai funcionar na sua vida, você tem que fazer duas coisas. Primeiro, você tem que continuar andando. Você não pode perder a fé. Do jeito que der. Não dá para andar, se arraste. Certo? Dê o seu jeito. E segundo, posso dizer por mim, em todos os momentos de grande provação, depois tinha uma coisa boa do outro lado. Eu nunca perdi para não ganhar. Você falou da questão da editora? Sim. Hoje, eu posso dizer que sem medo de errar que a melhor coisa do mundo que aconteceu para mim foi aquilo, porque senão eu não teria o juiz. Entendeu? Senão eu não teria o juiz. Se eu não tivesse abandonado o conforto de ter um salário certo que eu tinha, eu não teria conhecido minha esposa, eu não teria minha filha. Eu conheci minha esposa em sala de aula. Minha esposa era minha aluna de uma turma de Polícia Federal, dentro de sala de aula. Dava, claro que assim, é muito fácil gostar de mim também, só tendo na minha humildade. Dava a hora do intervalo, eu não conseguia tomar um café, porque ela inventava dúvida. Eu nunca expliquei isso ontem, criatura abominável. Doutora Kívia, e agora teremos uma convidada especial? Eu vou mas dar a essa- versão dela aqui. Mas sempre acontece alguma coisa boa, depois a gente tem que ter paciência. Então, assim, o que você passou, o que a Ana passou, o que a gente passou, o que a Andrei, eu tenho certeza também, eu conheço um pouco da história dele, as dificuldades, são para nos preparar. É verdade. É verdade. Senão, até porque quando está tudo bem, esse vinho só é bom, a gente só sabe que esse vinho é bom, a gente está tomando um primitivo da Puglia, certo? Em uma das regiões da Itália, esse é um vinho mineralizado, a uva sofreu muito porque... Pensamos que Giovanni entende de vinho. A uva sofreu muito, por isso que tem taninos. Então, assim, a gente só sabe disso, a gente só sabe que esse vinho é bom, porque teve um dia que a gente teve vontade de tomar vinho e não tinha grana. Entendeu? A gente só sabe que o frio causa um sentimento ruim, porque nem sempre você teve o cobertor que precisava. Então, tem coisas na vida que elas são feitas para nos preparar, porque senão você não vai conseguir dar valor. Eu digo muito para a Maurícia assim, eu tive a oportunidade de conhecer o mundo em um momento que eu estava ganhando dinheiro assim considerável e eu resolvi conhecer o mundo. Então, para você ter uma ideia, eu conheci Japão, Austrália, Nova Zelândia, Dubai, os países da Europa quase todo, da América quase todo. Mas talvez naquela época não fosse tão relevante quanto é hoje, por exemplo, quando eu posso pegar minha família, minha filha, entrar no avião e de novo. Por quê? Porque hoje eu sei e eu estou preparado para apreciar melhor as coisas. Ai, gente, eu tô assim, encantada com essas histórias de vida de vocês maravilhosas. E isso só me deixa na vontade, na obrigação, na verdade, de chamar vocês novamente para a gente poder continuar esse bate-papo. Mas assim, antes da gente finalizar, eu queria, Giovanni e Rai, que a gente falasse para o pessoal que está aí nessa preparação para a OAB, a importância desses cursos de preparação, porque eu lembro que muita gente da minha época ia fazer a OAB sem nenhum direcionamento de nenhum cursinho preparatório. E estava ali na reprovação. E eu, logo de início, eu disse, não, eu vou procurar um cursinho porque eu sei que aqui eles vão me direcionar. Então, tem gente que está passando por essa dificuldade. E aí, Giovanni e Rai, eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa parte de preparação e deixassem uma mensagem para todo mundo que está nos assistindo, né? Inclusive para aqueles também que estão pensando em fazer concursos, que no Juiz 21 também tem essa preparação para concursos. Enfim, é com você aí. Rai que é quem cuida de toda a parte de metodologia, então deixa a mensagem. Gente, vejam só, eu sempre digo o seguinte, você precisa se encontrar. Andrei compartilhou esse momento que eu vivi, eu vim de 2 reprovações de Delta por 1 ponto.
PC Alagoas, um ponto, PCPE, um ponto. E eu olhava assim pra mim, eu digo, o que é que eu tô errando, André? Pelo amor de Deus, o que é que eu tô errando? Pô, 2 provas, 1 ponto. Só que na PCPE de 2015 eu reprovei por 0,25, não consegui imputar, eu achava que eu ia, porque tinha questões para anular, e eu tinha plena certeza. Eu comecei a treinar, saiu o resultado, não anularam e eu não aproveitei. E eu disse o seguinte, Deus, você está me dando um recado de alguma coisa. Será que eu sou filha de militar e não estou entendendo o recado? Eu quero seguir a mesma carreira do meu pai, eu quero ir para carreiras policiais, mas será que é isso que Deus quer para mim? Então, esse ano, quando eu reprovei na PCPE, eu vi que ali não tinha sido falta de conhecimento. Eu vi que ali, naquele momento, faltava alguma coisa. E era o dedo de Deus por algum propósito, porque tudo na vida que a gente faz tem um propósito. Então, eu olhava assim para a prova, eu cheguei para a prova, eu lembro que saiu o espelho da prova, a minha prova, eu olhava para o espelho da prova da orientada discursiva, estava igualzinho a prova. E eu olhei assim para mim, eu disse 2 coisas. Eu estudei muito, preparo, eu estudei as estratégias da banca, eu descobri a carreira, eu tentei desbravar toda a carreira, mas não deu certo. E tá tudo bem, não foi o fim do mundo, pelo contrário, foi um novo começo. Então, o que foi que eu vi com tudo isso? Eu já tinha pós, eu já tinha especialização. Eu vi que nós precisamos nos encontrar. Docência é vocação. Advocacia é vocação. Estudo profissional é vocação. Então, hoje a gente tem alguns pilares para que a gente possa se encontrar. O que você gosta, primeiramente? Sempre que um aluno pergunta, ele diz, professora, eu vou botar aqui, que matéria na segunda fase? Eu digo, primeiro, o que é que você gosta? Eu amo direito penal. Aí eu digo, bota direito penal. Você vai passar 3 meses estudando direito penal com o nosso chefe, com o nosso chefe, e você está fazendo uma coisa que você gosta. Depois você vai ir para a advocacia criminal, mas você precisa se encontrar. É preparo, é organização, é metodologia e é tempo. Coisas boas levam tempo. Se as coisas fossem fáceis e rápidas, a gente não teria relógio para contabilizar o tempo. Então, assim, hoje eu digo que metodologia é uma das minhas maiores paixões. É você chegar, você entender, você estruturar, você pensar, você raciocinar, mas você pode ter lido todas as doutrinas possíveis. Se você não souber aplicar, você vai ter o talento, mas você não sabe aplicar aquele talento. Então, quando eu olho hoje para a OAB, primeira, segunda fase, professora, eu tive alunos agora da segunda fase que disseram, professora, eu já tenho 6 reprovações e eu passei agora. O que foi que eu fiz de diferente? Eu digo, estratégia e preparo. Esteja preparado, a oportunidade ela chega para todo mundo. Você não pode deixar o cavalo selado passar. Organize-se, entenda. Você quer o quê? OAB? Quer advogar? Não, só quero ter a carteirinha. Quer concurso público? Quer o quê? Quer docência? Vá para a pós-graduação. Ah, professor, eu quero entrar hoje eu vejo uma benesse muito grande. Vai para a advocacia. Na minha época não tinha curso de prática. A gente aprender com uma pessoa que está ali, dentro de uma delegacia, dentro da realidade, dentro de um flagrante criminal, é você olhar ali para a realidade da doutora Kívia, para quem vive e para quem aplica. Hoje eu olho muito, às vezes eu estou na sala da supervisão e eu escuto Giovanni dar aula, vou fazer uns vídeos, aí eu fico lá olhando ele dar aula, eita, eu sou a supervisora, tenho que voltar, não posso sair do meu trabalho não. Por quê? Todas as vezes que ele está ali replicando o conhecimento, eu estou bem, estou aprendendo. Então, o professor que não senta para aprender não sabe ensinar. Exatamente. Todas as vezes que eu sento para ouvir Giovanni, eu aprendo e aprendo muito. E aprendo sobre docência, sobre capacidade emocional e sobre mercado. Giovanni, hoje eu acho que os alunos não sabem desse lado dele. Ele é um excelente professor, mas ele é um gestor fora do comum. Giovanni entende de mercado financeiro, entende de transações. E assim, eu fico impactada com ele e com a capacidade que eu sempre vi Giovanni Moraes, o professor de direito penal. Hoje eu vejo Giovanni Moraes, aquele que replica, aquele que forma pessoas, aquele que entende de mercado, aquele que tem um carinho enorme pelo seu sócio, que é aguerrido, que vai lá, Maurício, não é assim. E Maurício e Giovanni não é assim. E os dois se entendem, se encaixam igual a peça de Lego. Os dois, eles se encaixam de uma forma perfeita.
Então, eu tenho visto muito isso. Esteja preparado, porque a oportunidade chega para todo mundo. Ou seja, busquem e vocês têm que ter a metodologia correta e eu vou avisar logo a vocês que essa metodologia, esse preparo correto está no JUS 21 com a gente, nos cursos de preparação para a OAB, de carreiras policiais, nos cursos de prática de advocacia, a gente está aguardando e estamos prontos aqui para poder auxiliá-los no que for necessário. Então, vou me despedir de vocês, quero que Giovanni dê uma palavra aí final. Faça diferente. A palavra final que eu tenho para dar é faça diferente. Eu sempre digo para os meus alunos que é o seguinte: você está na graduação de Direito, por exemplo, você acabou de se formar, está estudando para a OAB. Primeira coisa que você vai encontrar é aquela pessoa que vai vender desgraça. É fora do comum, como aqueles que não querem lutar pela vitória gostam de vender desgraça. Primeiro se afaste dessas pessoas, porque parece uma bucha tirando energia. Então a pessoa vai chegar e vai dizer assim: olha, tem advogado demais no mundo, mas tu é doido, tu fez direito, vai fazer o OAB. Só que tem advogado, 1.300.000. A OAB aqui no tempo de meu pai, aqui era 10 mil, agora já tá, sei lá, não sei quanto é que tem em Alagoas, 50, 60 mil, 80 mil. Tá advogado demais, tu vai se lascar. Sabe o que é que eu sempre digo? Tem muita manicure aqui na sua cidade. Tem. Toda rua deve ter umas duas, concorda? Isso. Mas eu duvido você entregar suas unhas a qualquer manicure. Não. Tem muito cabeleireiro aí onde você mora. Tem. Mas eu duvido você deixar qualquer pessoa fazer uma balaiagem. Cabeleireiro e manicure é o bicho mais atarefado que existe. Que é de... Minha mulher, ela tem agenda marcada toda semana no horário certo. Eu entendo ela. Eu digo, Nós que diabo é entendemos. isso? Diabo é isso? É consulta médica. Não, porque só pode de 9 até 9 não sei quanto, do dia tal, porque a pessoa lá... Eu tenho uma filha de 5 anos, que ela vai estar entrando nessa vibe. Ela vai, porque tem um horário certo tal. E só quer com a mesma. A menina tem 5 anos e só quer... Chama Tia Nete o nome. E ela já entende o que é bom, tá vendo? Ela só quer com Tia Nete. Veja, cabeleireiro tem em todo canto, com todo respeito à profissão. Pessoa para fazer unha tem em todo canto, com todo respeito à profissão. Gente para consertar carro tem em todo canto, com todo respeito à profissão. Tudo vai ter muito em todo canto. Tudo vai ter muito em todo canto. Mas se você não entrega a sua unha, se você não entrega o seu cabelo, se você não entrega o seu carro, a todo mundo, você tem aquela pessoa específica que às vezes você aguenta cimento de saco dela, porque quer o serviço seja feito por ela, isso também vai acontecer na advocacia. É verdade. E principalmente na advocacia isso vai acontecer. Podem ter, Kívia, 5 milhões de advogados no Brasil. Sempre vai ter aquele advogado que todo mundo vai querer e vai precisar e vai atrás. Por quê? Porque gente para fazer igual aos outros, toda esquina você encontra. Gente para fazer um trisquinho de diferente é difícil. E veja, ninguém está pedindo para você ser o novo Steve Jobs, não. Ninguém está pedindo para você ser o novo Elon Musk, não. A gente está pedindo para você fazer só um trisquinho diferente. Se você faz um pouquinho diferente, no meio de uma mesmice que em todo segmento de trabalho tem, você vai estar a cabeça para o lado de fora. E as pessoas vão lhe enxergar. Quando todo mundo falava igual ao Jornal Nacional, quando todo mundo no satelitário falava igualzinho a paulista, com todo respeito aos meus amigos paulistas, eu falava de, ti, vice, fosse, macho. E sabe o que foi que aconteceu? Eu nem perdi meu emprego e o pessoal me chamou para outros cantos. O pessoal me levou para outros cantos. Na hora que você vai ingressar na sua vida profissional e você diz, bom, eu vou fazer aqui o que todo mundo está fazendo, você vai estar aqui, ó. Você só precisa botar um trisquinho do fio de cabelo para o lado de fora. Vou dar um exemplo. Previdenciário. Interior tem muito. BPC Loas, aposentadoria rural. Qual é o sonho de muita gente? O sonho de muita gente é, eu vou me formar, alugar uma sala de frente ao INSS, botar um captador para trazer cliente para mim. Faça isso não, está lotado de gente fazendo. Quer um conselho? Aprenda a dominar o robozinho do INSS que faz concessão de aposentadoria. Mostra o resultado, né? Não, você tem um robô hoje que faz análise de acidente de trabalho, faz análise de licença médica. Se ele negar, você vai para a perícia, mas se ele aceitar, você não vai para a perícia. Quantas pessoas conhecem como funciona a sistemática daquele algoritmo? Pouquíssimas. Se você chegar para mim hoje e disser assim, Giovanni, me indica uma pessoa em Recife que seja especialista em fazer trâmite de arma de fogo junto à PF. Só tem um, doutor Fábio Ribas, no estado todinho. No estado todinho. E o que é que ele faz? Ele faz procedimento administrativo. Agora, ele faz um pouquinho acima.
do que os outros fazem. Ele domina o negócio. Ele domina o negócio, ele fala um pouquinho assim, por que a doutora Kívia é tão vista e tão procurada pelos clientes da advocacia criminal? Porque você aprendeu a usar uma ferramenta que a maioria das pessoas acha que usa e não usa, que é rede social. Rede social. Quantos e quantos advogados eu vejo dizendo, eu estou no digital. Como é que você está no digital? Eu tenho um Instagram, meu Instagram é aberto. Isso não está no digital, não. Não. Todo mundo tem. Agora, como é que você consegue usar o digital para as pessoas terem interesse e estar sempre procurando você? Entendeu? Então, assim, hoje não existe essa história de o mercado é difícil porque é da advocacia. O mercado é difícil porque a vida é difícil. Não existe essa história de não vai ter espaço porque é na advocacia. Não tem espaço hoje para quem está aqui, ó, fazendo exatamente a mesma coisa. Mas para quem quer fazer um pouquinho acima, assistir um podcast é fazer um pouquinho acima. Porque a maioria das pessoas tem preguiça e não sai do TikTok. Ler um pouquinho a mais já está lá. Assistir, participar de um congresso, fazer um curso de prática. Quantas vidas já foram transformadas pelo seu curso de prática no Jus 21? Então a dica que eu lhe dou é, se está todo mundo fazendo uma coisa, não faça. Se está todo mundo agindo exatamente igual e você vai agir, você vai ser mais uma cabeça igual. Pense sempre o que é que você pode fazer para estar um pouquinho acima disso. Só precisa estar um pouquinho. As pessoas vão olhar aquele mar e vão lhe ver. Imagina que você está no oceano azul. Você só precisa ser um ponto vermelho. Todo mundo é um ponto vermelho. Então, um recado que fica aí para vocês que estão nos assistindo, tenha a coragem de fazer algo diferente. Gente, obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês. E até a próxima. Muito obrigada.